Olá, meus queridos irmãos, boa tarde, minhas irmãs, boa tarde. Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, irmãos. Em primeiro lugar, eu começo dizendo que eu não quero que ninguém veja esse vídeo, não quero. Hoje eu não estou nem sentado numa praça pública cheia de gente, não. Hoje eu estou me sentindo no deserto. Eu quero falar hoje no deserto. Assim como o profeta João Batista pregava no deserto, né? Foi comparado como uma cana seca no vento, né? Pregava lá no deserto. Aí quem queria ouvir ele, ia lá. Eu vi ele lá, e ele falava que ele tinha toda vontade de falar no sentido pelo envolvido, né, pelo espírito do Criador, ele falava, né, ele metia o chicote, mas ele não estava pedindo ninguém para ir lá no deserto ouvir ele, não. Ele estava lá pregando lá para as pedras, para os arbustos, né, para aqueles animais que viviam lá no deserto, né. Estava lá falando lá, e as pessoas é que iam lá ouvir ele, né? Então, a partir do momento que as pessoas iam lá ouvir ele, e ele não tinha culpa de nada do que ele estava falando, se estava ofendendo alguém ou deixando de ofender alguém. Se alguém se sentisse ofendido, era problema da pessoa, foi ela que foi lá ouvir ele, né? Podia muito bem ficar na sua casa, né? Nos seus prazeres, né? Mas não, muitos iam lá olhar, ouvir ele, porque muitos criam nele como um profeta. Ele era o enviado do Salvador, muitos acreditavam nele. E outros não, outros iam lá para murmurar dele, para fofocar dele, né? Ir lá no templo, falar, ó, tem um maluco lá no deserto lá, falando mal de vocês aí. Mas ele não convidava ninguém para ir lá, não. As pessoas iam porque queriam. Assim também agora, no momento desse vídeo que eu estou fazendo, eu estou igual a ele. Eu estou no deserto, eu estou pregando no deserto. Quem quiser ir lá no deserto parar para me ouvir, aí já fica a critério de cada um de vocês, entendeu? Estou pedindo ninguém para ouvir, ver meu vídeo, não. Eu estou aqui no deserto, eu estou pregando por tempo. Quem quiser vir ouvir, ir lá no deserto ver eu pregar, né? Você está indo com as suas próprias pernas, suas próprias vontades. Eu não estou te convidando a nada, entendeu? Então, aí eu quero falar o seguinte. Hoje, eu vi uma cena na televisão que na hora que eu vi aquilo ali, imediatamente eu me lembrei de um sonho que eu tive há uns tempos atrás. É de uma rebelião que teve lá no presídio em Pernambuco, os presos brigando de faca, de facão, machado, a porra toda. E saiu aí porque vazou, né? Alguém filmou lá e botaram nas redes sociais. Inclusive, se você quiser ver isso, é só você ir lá no Google e falar assim: rebelião no presídio de Pernambuco. Aí vai mostrar. Parece que foi anteontem, ou foi domingo, foi um dia desse aí da semana. Uma coisa horrível, eles todos brigando de faca na mão, de facão na mão, enfim. Por que me chocou muito isso aí? Porque eu já tinha visto um sonho, o Criador me levou num lugar que eu digo que era o inferno. Aquele lugar só pode ser o inferno, não é outro lugar. E o que é o inferno? O inferno é lugar de sofrimento, né, irmãos? Tudo que às vezes a pessoa vive o inferno aqui mesmo na terra, em carne e osso, a pessoa vive no inferno, de sofrimento, em casa, o marido bate na esposa, a esposa sacaneia o marido, e os filhos não respeitam os pais, e passa necessidade, e isso é o inferno, sofrimento é inferno, entendeu, irmãos? Então, aí o sonho que eu tive foi o seguinte, eu fui levado num lugar onde era uma prisão. E naquela prisão, eu via as grades se abrir. Quando as grades se abriam, aqueles presos entravam em conflito, em brigas, faca,
pau. Que tivesse, arma que estivesse ali disponível, eles pegavam e ficavam se duelando. Aí, de repente, uma força afastava eles, tirava eles e levava eles para dentro da jaula deles. Assim, eles iam até de costas, assim, se afastavam assim, cada um ia para dentro da sua jaula, aí a jaula se fechava. Aí daqui a pouco a jaula se abria de novo, aí eles entravam em conflito de novo, aí aquela força tirava eles, levava eles para dentro da cela, as celas fechavam, e daqui a pouco a cela se abria de novo e eles entravam em conflito. Irmão, eu vi isso umas 4 a 5 vezes assim acontecendo, repetidamente, sabe? Sem cessar. Eles não cessavam, não tinha como cessar. Eles entravam em conflito, aí a energia, uma força, puxava eles para dentro da cela, as celas se fechavam. Mal as celas se fechavam, já abria de novo, eles entravam em conflito de novo, e assim sucessivamente. Não é um inferno um lugar desse? Então, irmãos, aí quando eu vi essa cena na televisão, né, dos presos, né, se gladiando, né, se brigando de faca, eu me lembrei na hora desse sonho. E também lembrei, né, que nós, aqui nesse plano aqui, esse plano aqui é a sombra do mundo espiritual, ou seja, tudo que acontece lá no mundo espiritual acontece aqui também, é a mesma coisa, só que aqui é uma ilusão, é igual uma imagem no espelho, irmão. Você pega assim o seu espelho na sala, assim, ou no seu quarto, você olha no seu espelho, você vê tudo lá dentro do espelho, né? Todo aquele visual, aquelas imagens que você está vendo lá dentro do espelho, é o quê? É o reflexo de lá de fora do espelho, né? A realidade. Mas a realidade é lá dentro do espelho, as imagens não, a realidade é que é fora do espelho, né? Assim somos nós. Nós vivemos dentro do espelho. Nós somos a sombra das coisas da vida espiritual. É igual nas escrituras sagradas. Tudo lá que aconteceu no Velho Testamento era sombras do que ia acontecer no Novo Testamento. Se a gente observar bem, a gente vê direitinho, né? Quando o Criador mandou Moisés matar um cordeiro, né? Botar o sangue na porta assim da casa dos hebreus, né? Para quando a morte viesse no Egito, né? Não matasse os filhos dos hebreus, né, irmão? E aquele sangue ali já representava o sangue do nosso Salvador, né? Adão é uma representação do nosso Salvador, e Eva é uma representação da igreja, entendeu, irmão? Tudo é uma representação do mundo espiritual. Cabe nós entendermos isso. Aí, irmãos, eu estava assim, pensando assim, eu vou lançar um desafio a 3 nomes, que eu sei que esses nomes são nomes de blasfêmias, nomes enganosos, que foram colocados dentro das escrituras, dentro da Bíblia, para trazer a gente enganado, para enganar as pessoas. Porque as escrituras, ela foi traduzida primeiramente para o grego. Então, os gregos lá, eles botaram um monte de coisas erradas lá dentro, o nome deles. Por exemplo, a gente chama o povo do Criador de judeu, mas não é judeu. Esse nome judeu, quem botou foi lá na tradução grega. Judeus quer dizer Zeus, judeus, ó, Zeus, Deus. Tudo isso é nome grego, pagão. O verdadeiro nome, eles eram conhecidos como os hebreus. Nada de judeu. Judeu foi os gregos que botaram esse nome. Eles eram conhecidos na antiguidade como os hebreus. Judeus não, hebreus. Entendeu, irmãos? Então eu vou lançar um desafio. Não para me gloriar, não para me sentir melhor, eu ser o tal, que eu não sou tal, eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento na mão do Criador, eu sou apenas um filhinho pequenininho, bem pequenininho, menor de todos, eu me considero o menor de todos. Mas para mostrar para os irmãos, que esse nome não tem poder nenhum. Eu vou me lançar no fogo para mostrar para os irmãos que esse nome não tem poder. É por isso, não é por mim não, é pelos irmãos que eu vou lançar esse desafio. Assim como Elias desafiou os profetas de Baal,
eu também vou desafiar os profetas dele. Porque naquele tempo ele chamava o Baal de Senhor. Você pode buscar lá no Google, pergunta assim, qual o significado da palavra Senhor, que vai mostrar lá, Baal. Então, quando a gente fala Senhor, a gente está falando Baal. Então, o profeta Elias, o Criador tocou nele para ele fazer aquele desafio, porque o Elias também, o profeta Elias, fez esse desafio, não foi para se gloriar, se glorificar, mostrar para o povo que ele era homem de Deus, que ele era todo, não. Ele fez isso para mostrar ao povo que o povo estava dormindo, estava enganado. Da mesma forma também eu vou fazer, porque eu creio no Criador, eu creio no Filho dele, no Yahushua, no Mashiach, Yahushua, o Mashiach. O que quer dizer a palavra Yahushua? Significa Criador salvo, porque aí é o nome do Criador junto com o nome do Filho dele. Porque o Criador mandou Moisés botar o nome dele no nome dos filhos de Israel, dos hebreus, para que ele venha abençoar. Está escrito, se você ler a Bíblia, você sabe que está escrito isso. Então todos os hebreus têm o nome de Yahweh, que Yahweh é o nome do Criador, e Yahweh, que significa salvação, Criador. Yahweh significa Criador em hebraico. E até os animais pronunciam a palavra Yahweh. Os animais, uma criança ser nascida quando ela chora, ela pronuncia essa palavra Yahweh. Pode ouvir o rugido do leão, Yahweh, Yahweh, Yahweh. E outros animais, o gato, Yahweh, Yahweh. O gato também, todos os animais, as baleias, as aves do céu, tudo pronuncia o nome Yahweh, que é o nome do Criador, que está escrito na palavra, né, irmão? Tudo que tem fôlego, louvai ao Criador. Lá nas escrituras, na Bíblia está assim, louvai o Senhor, né? Porque eles tiraram o nome Criador, o nome do Criador, e botaram Senhor. Porque esse Senhor é nome de blasfêmia. Deus também, esse nome Deus é nome de blasfêmia. Deus quer dizer Zeus. É grego esse nome. Quando a pessoa fala Deus, a pessoa está falando Zeus. É um deus pagão lá da Grécia. No tempo dos romanos ele era conhecido como Júpiter. É o mesmo Deus, é o mesmo Zeus. Lá no tempo dos Egito era conhecido como Osíris. No tempo, e a mulher dele era Ísis, que era conhecida como a rainha do céu, a mãe do céu, a mãe de Deus, entendeu? E no tempo da Babilônia, lá naquele tempo, lá no começo da Babilônia, ele era conhecido como Nirodes, Tamires, e Nirodes, Tamires e Tamuz. Tamuz é o filho deles dois, os três, como hoje em dia está. E hoje em dia, como é que eles é conhecido? Como Deus, Nossa Senhora e Jesus. Jesus é, lá no tempo do Egito, era Órios, que era o filho de Osíris com Ísis. Então, são os três. Todos os tempos do tempo das pessoas na Terra, eles se apresentam, mas com nomes diferentes. Isso que é a verdade, isso é a pura verdade. Só que isso aí é escondido de nós, das pessoas. Hoje as pessoas estão adorando a esse Deus. Deus é Zeus, é Osíris, é Nirodes, entendeu? Nossa Senhora aí, que eles falam aí na Igreja Católica, né? Nossa Senhora é Ísis. Ísis no tempo dos Egito. No tempo lá na Grécia era Hermafrodite, né? E lá no tempo da Grécia, na Babilônia, né? Na antiga Babilônia, no começo das civilizações, era Samires. Que é aquela história da liberdade lá que a gente vê nos Estados Unidos, é essa mulher que está na nota do dinheiro, aquela mulher que a gente vê no filme da Colômbia, quando vai começar o filme da Colômbia, aparece uma mulher segurando uma tocha na mão, aquela ali é a Ísis. É a mesma Nossa Senhora de hoje em dia, a enganação. Então, irmão, eu vou lançar um desafio agora para esse nome, Deus,
Senhor e Jesus. Que esse nome Jesus vem da palavra Iesus. Iesus, que significa isso é porco. Aí eles tiraram o I e botaram o J, porque antigamente não existia a letra J. A letra J, ela veio aparecer em 1517. Aí, antes disso, eles chamavam de Iesus. Esse Jesus, eles não chamavam Jesus porque não tinha letra J, eles chamavam de Iesus, que era o I, tinha um som de J, né? Iesus. E os nomes lá nas escrituras, os nomes dos profetas, tá tudo mudado. Que Elias é Elial, porque o nome do Criador está nele, o nome do Elias. Você vê que aquele ministro da lá de Israel, Nataniel, uma coisa assim. Porque o nome do Criador tem que estar no nome dos filhos dos hebreus, que o Criador mandou botar. O nome do Elias é Elial. Então ele desafiou os profetas de Baal, não foi? Ele falou assim, vai, faz o altar e chama o Deus, o verdadeiro Criador vai responder com fogo, não foi? Aí os profetas lá de Baal fizeram um altar e começaram a clamar, Senhor, Senhor, manda fogo, Senhor, Senhor, manda fogo. Isso foi da parte da manhã até meio-dia. Lá nas escrituras diz que eles foi rindo deles, mandando eles gritar mais alto, né? Grita mais alto, parece que quem esteja dormindo, ficou caçoando deles. Diz, irmão, está escrito lá, irmão. Não, eu não estou inventando isso não, está escrito na palavra. Diz que os profetas até se cortavam com gilete, com faca, e o sangue jorrava, e eles estão gritando, Senhor, nos responde com teu com fogo, nos responde, nos responde. Diz que era 400 profetas, e nunca acontecia nada. Aí, quando ele chegou, eu falei assim, agora é minha vez. Aí Elias montou um altar, botou 12 pedras, representando as 12 tribos dos hebreus, né? Botou lá o animal lá no altar. E mandou até jogar água, né, irmãos? Mandou botar água em cima ainda desse lado do altar lá e tudo. Aí ele clamou ao Criador. Ó Criador dos céus e da terra, responde a minha oração para que o povo venha saber que tu és o único e verdadeiro Criador, não existe outro além de ti. Aí o que aconteceu, irmãos? Diz que caiu fogo do céu, né? Em cima daquele holocausto e consumiu aquele holocausto, diz que lambeu até a água, né, irmãos? O plasma, né, irmão? Caiu o plasma, né? E consumiu. Aí o que aconteceu com os profetas do Senhor? Foram todos mortos. Elias mandou matar todos. Aí o povo se chegou a Elias. Aí você é realmente o Yah, o nosso Criador, é o verdadeiro Criador. Eles nem falavam Deus, que esse nome Deus nem existia. Foi os gregos que botaram esse nome Deus. Era Criador, realmente o Criador é o verdadeiro nosso Criador, nosso Pai. Então, irmão, da mesma forma como Elias fez lá, eu também faço aqui agora. Eu desafio esse nome, Jesus, Senhor e Deus, fazer alguma coisa contra a minha vida. Eu desafio. E eu sou uma pessoa que vou fazer 60 anos agora, o ano que vem. Eu ando de skate, bota a minha vida em risco, porque andando de skate, a pessoa que anda no skate, ela tá ali, a qualquer momento ela pode cair e se fuder, desculpa aí a palavra. Porque ela está ali na adrenalina ali, qualquer coisa ela cai e pode quebrar uma perna, um braço ou até morrer, ou se atropelar um carro, não é verdade? Então, pois eu desafio esse nome, Deus, Senhor e Jesus. Se esse nome estiver poder, eu quero que eles façam eu cair do skate e me quebrar todinho e até morrer. Eu quero. Eu desafio esse nome, Deus, esse nome Senhor e esse nome Jesus, a fazer eu cair do skate e me arrebentar todinho, morrer e ir pro inferno. Eu digo logo assim, porque eu sei em quem eu creio, no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, e no Filho dele, o Yahshua, o Mashiach. Eu confio neles. Eu sei que esse nome Deus, esse nome Senhor e esse nome Jesus não pode fazer nada comigo. Eu tenho essa certeza. O desafio está lançado. Vocês vão ver que eu ando de skate.
quase todo final de semana, assim, quase todo dia se eu pudesse, todo dia eu andava de skate, que eu gosto, é meu prazer, é uma coisa minha mesmo, entendeu, irmãos? E outra coisa também, eu estava observando o seguinte, eu boto meus vídeos aí falando de salvação, de purificação, de exortação, né, irmão? Para a gente buscar a nossa verdadeira vitória, né, que é a salvação, né, irmãos? Eu vejo que muitos irmãos vê, mas curtir, comentar, ninguém faz isso, né? Mas eu lancei um vídeo lá no Story, um montão de amiga lá curtiu, botou coraçãozinho, né? Gostaram, né? Quer dizer, é onde está aquela palavra que o Salvador disse, né? A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Tá vendo, irmão? É a palavra se cumprindo. Por que que bota um coraçãozinho lá nos meus vídeos lá que eu ando de skate, mas não curto a palavra de exaltação, a palavra de libertação, a palavra de salvação, não curto. Só olham e tchau, tchau, benção. Por quê? Porque o Salvador falou que a luz veio ao mundo, mas as pessoas adoraram mais as trevas do que as luzes, porque as obras delas são más. Tá vendo? É a palavra. E outra, irmãos, como eu falei, viu, lá do começo, eu tô falando aqui não com ninguém não, eu tô aqui no deserto, aqui pregando aí para as árvores, para os animais, para os arbustos. Agora, se alguém veio ouvir, saiu da sua casa, do seu conforto, para ouvir a minha pregação, eu falar, aí o problema é seu, entendeu? Porque o Salvador, ele manda a gente falar, tocar a trombeta. O que o vigia, o sentinela, ele está ali vigiando. Quando vê um perigo, ele avisa a cidade. Ele toca o sino, né? Para as pessoas fazer o quê? Para as pessoas se protegerem, para as pessoas buscar um canto para se proteger, porque está vendo o perigo. Agora, se o sentinela que está lá vigiando, ele está vendo o perigo vir e não avisa o povo, aí de quem é a culpa? A culpa é dele, né? Porque ele não avisou. Pô, ninguém. É que nem assim. Naquele grande dia lá no Tribunal do Salvador, lá do Eterno, as pessoas vão falar assim, senhor, ninguém. Senhor, nós vamos até falar senhor, né? Senhor, ninguém nos avisou nada, ninguém falou nada pra gente. Você acha que alguém vai poder falar isso? Que não ouviu a verdadeira palavra, que não ouviu as pessoas dizer que esse nome Jesus não é o nome verdadeiro, que esse nome Senhor não é o nome verdadeiro, é nome do Baal, que esse nome Deus é da Grécia, não tem nada a ver com o Criador. As pessoas já estão ouvindo. Por que estão ouvindo? Porque está chegando o fim dos tempos. Está chegando, acabou, irmão. Não tem mais o mundo, não tem mais 10 anos. Nós estamos agora vivendo o tempo da tribulação. Nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Desde 2017 para cá, irmão, nós já estamos no final. Daqui a pouco o anticristo vai se manifestar, só ainda não se manifestou porque o Espírito do Criador está aqui na terra. A igreja está aqui na terra. Aí você vê o que está acontecendo. O campo magnético da terra está diminuindo, está enfraquecendo, o plasma está descendo. Você está vendo o que está acontecendo na Europa? Tudo pegando fogo, calor incrível. Aquilo ali é o plasma. E quem é o plasma? O plasma é o Criador. Então, mas nós que somos da salvação, nós não podemos ter medo não, nós temos que se alegrar, porque é o nosso Pai, nosso Salvador que está vindo nos buscar. Quem tem que ter medo, quem está com medo é o diabo. Por quê? Porque ele sabe que o fim dele está próximo, ele vai descer que nem um leão doido para tragar a gente. Ele sabe que o fim dele está, mas nós que somos da salvação, não, nós temos que nos alegrar. Ontem eu vi na televisão um rapaz falando lá na Inglaterra, e tem um rio lá que secou, eu vi lá as canoas, os barcos, tudo assim na terra. Só tinha uma pocinha de água aqui e outra pocinha ali. Aí o rapaz lá de 30 e poucos anos estava dando reportagem. Ele falou assim, olha, eu nasci e me criei aqui, eu nunca vi esse rio ficar seco como ele está agora. Por quê? Porque o plasma está queimando tudo, o plasma está descendo. A Terra entrou em curto-circuito. Quando você pega uma pilha, quando ela é de curto-circuito,
uma parte esquenta e a outra esfria. Então, aqui onde nós vivemos, é a parte de baixo da pilha. Está esfriando, nós estamos entrando numa era de gelo glacial. E lá em cima na Europa está esquentando tudo, está queimando tudo lá, as matas, você vê na televisão, mato pegando fogo, está tudo se queimando, porque está chegando o fim das coisas, o fim de tudo, tá aí, irmãos. Só não vê quem não quer, as pessoas ficam dormindo ali, daquele sono, a gente fala, a gente chama a gente de doido, de maluco. É igual no tempo de Noé. Noé levou 100 e poucos anos construindo a arca e pregando para o povo. O povo ficava fazendo o que? Rindo, gozando da cara dele. Ah, esse coroa aí ficou maluco, fazendo uma barca aí, nem chove, como é que o mar é bem longe, como é que... ficava rindo dele. Até que chegou a hora que ele entrou para dentro com os filhos, a mulher, e a barca foi fechada, e veio o dilúvio, aí morreu um montão. Por quê? Porque a terra estava corrompida. A terra estava corrompida. O Criador botou tudo debaixo d'água. E começou uma nova geração. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui, como eu já falei, né? Eu estou falando num deserto, eu não estou pedindo ninguém para estar ouvindo, não. Se você está ouvindo e está dando crédito e vai vigiar, bom para você, bom para você. Agora, se você está rindo, está zombando, achando que eu estou doido, que eu estou maluco, aí lá no final das contas a gente vai ver quem é que está certo e quem está errado. Mas nenhum de nós vai poder dizer que nunca ouviu falar, que não sabia. Não vai, porque as pessoas estão aí pregando. Você vai lá no YouTube e está cheio de gente pregando a palavra. Não totalmente certa, porque nós não somos perfeitos, né? Eu erro, todo mundo erra. Mas estão pregando, eles estão falando. Antigamente eu nunca vi falar que esse nome de Jesus era o nome de blasfêmia. Agora é que eu vim saber. Por quê? Porque chega no fim dos tempos. E toda mentira vai cair por terra. Toda mentira vai cair por terra. Porque o Salvador, ele não vai trazer ninguém enganado. Se você não quer, se você não liga, vai pagar um preço. Vai colher o que planta, né, irmãos? A palavra é essa, vai colher o que planta. Enfim, irmãos, eu vou parando por aqui. Como eu falei, né? Eu vim aqui pro deserto falar porque o espírito me incomoda. Me incomoda, literalmente me incomoda. Fica aqui, às vezes eu fico aqui com o meu netinho falando. Meu netinho fala assim: vovô, tá falando com quem? Aí eu falo assim: meu filho, eu tô falando com o Papai do Céu. Porque o espírito dentro de mim, ele me move, ele me incomoda. Eu tenho que falar, eu tenho que botar pra fora. Então eu tô aqui falando o que eu sinto, né? O que eu sinto. E eu quero dizer para os irmãos e as irmãs que eu amo todos vocês. O meu objetivo aqui não é querer ser melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu tenho muitas falhas. Eu sou um homem muito falho, irmãos, muito falho. Eu não posso ver uma mulher, a mulher sorri para mim, eu já acho que ela está me dando mole. Desculpa eu falar assim, mas essa aqui é a verdade. Sabe, eu respeito todas, nunca faltei de respeito com ninguém, porque eu quero respeito também. Então quando a gente quer respeito, a gente tem que respeitar. Mas eu sou muito falho para a mulher. A mulher sorriu para mim, na minha mente ela já está me dando mole. Eu gosto de ouvir música, gosto de ouvir rock, gosto de ouvir muitas músicas. Mas por que eu gosto? Porque eu estou dentro da Matrix, é a Matrix. Tudo isso aqui que a gente vivendo aqui, a gente está dentro da Matrix. Só que nós temos que acordar, nós temos que buscar nossa purificação, abandonando essas coisas, dizendo não. Eu já deixei muita coisa, irmão. Ó, eu bebia, eu fumava, eu jogava, eu andava na putaria, todas essas coisas eu andava. Mas eu fui liberto dessas coisas. Agora eu já não bebo mais, eu já não fumo mais, eu já não gosto de estar no meio de putaria, no meio de sacanagem, no meio de zombaria, não gosto. A única coisa que eu gosto assim é, como eu falei, né? De mulher, acho que eu vou morrer gostando. E andar de skate, eu gosto de me aventurar em cima do skate, eu acho gostoso, eu sinto a sensação de liberdade, entendeu? Eu gosto de estar num lugar legal, mas eu sei que se eu tivesse estado dentro de cima do skate, podia estar meditando, né? Conversando com o Criador, pedindo perdão pelos meus pecados, né? Mas eu sou falho também,
Eu não sou melhor do que vocês em nada, em nada, em nada, em nada. Eu só deixo o alerta. Irmãos, vigia, se purifica. O Salvador está vindo aí buscar a igreja. Eu compartilhei aí um vídeo aí do irmão falando sobre a lua, né? Sobre a foto que está lá da Terra na lua, né? Então, se os irmãos se interessarem e quiser buscar mais o conhecimento, segue aquele canal do irmão lá que vocês vão aprender muita coisa. Porque na verdade eu não sei de nada, eu só sei um pouquinho de cada coisinha assim, bem miudinha, e o que o Espírito toca no meu coração. Aí eu procuro passar para os irmãos, entendeu? Mas eu não estou aqui no deserto jogando pedra em ninguém, não. Eu estou aqui sentado no deserto, falando, né? Aqueles que quiserem vir ouvir, tem um maluco lá no deserto falando lá um montão de besteira lá, ou vão dizer que tem um maluco lá falando umas coisas lá que eles nunca ouviram falar e assim sucessivamente, né, irmãos? Porque também chamaram o nosso Salvador de maluco, né? Principalmente os religiosos, viu, irmãos? Eu tenho medo dessa raça de gente religioso, sabe? As pessoas religiosas que eu tenho mais medo. Porque ali é que está o engano total mesmo, está o verdadeiro engano é dentro das religiões, somente a católica e esses protestantes, sabe, irmão? Queria falar, depois, irmãos, eu vou falar para vocês sobre, tipo assim, observe o templo deles, observe como é que é feito, vocês vão ver. Sabe aquelas janelas compridas que tem assim, comprida? Lá em cima assim, faz uma ponta assim, né? Comprida, janelas compridas. Depois eu vou falar a respeito dessas janelas compridas. Porque se eu falar agora, os irmãos vão achar até que eu estou de sacanagem, mas ali então não, eu vou falar agora, porque eu estou no deserto mesmo, não estou pedindo ninguém para escutar, eu vou falar agora. Aquelas janelas compridas que tem dentro das igrejas católicas e em muitas igrejas dos protestantes, aquilo ali, irmãos, é um pênis. Que isso, você está doido? Não, é um pênis. Pode observar, irmãos, é direitinho um pênis. Aquelas janelas compridas, elas são compridas. Aí aqui assim tem a formação até da parte de cima, né? Que é, com licença da palavra, a cabeça, né, irmão, do pênis. Tem assim, e você vai fazendo um bico. Aquilo ali, irmãos, é um pênis. Porque eles adoravam pênis antigamente. Sabe esses obeliscos que tem, um obelisco, aquele negócio bem comprido assim que fica em pé? Aqui mesmo em Ipanema, quando você sai daqui do São Conrado para ir para o Leblon, quando você vai chegando em Ipanema, você vê o obelisco ali, eles botaram bem no meio, onde passa muita gente. Eles botam esses obeliscos, onde tem muita gente concentrada, eles botam esses obeliscos. Lá na Praça de São Pedro, em Roma, tem aquele obelisco lá, eles trouxeram do Egito. E aquilo ali, irmão, representa o pênis de Tamuz. É Tamuz ou é Nirodes? Porque a mãe dele andou procurando os pedaços dele, aí com todos os pedaços do pênis ela não achou. E antigamente o povo adorava pênis. Eles faziam até culto para os pênis. Então, irmãos, aqui, pode observar, as igrejas católicas principalmente, e evangélicas também tem muitos. Aquela janela comprida, assim, formação de um pênis. Você pode ir no YouTube ou no Google e falar assim, janelas das igrejas católicas. Vai aparecer vários estilos de janela. Aí observe se você não vê que é parecidíssimo com pênis. Na realidade é um pênis. Tem umas que são 3 janelas, uma do lado da outra, representando a trindade deles. Entendeu, irmãos? Repare também no piso de xadrez, preto e branco, maçonaria. É presente no estilo das igrejas. A fachada, aquela formação de uma pirâmide com uma janela assim, é o olho que tudo vê. Construções maçônicas, o piso de xadrez, as 2 colunas de Hércules nos altares, sempre tem aquelas 2 colunas assim. Então, irmãos, tudo isso aí só engano para trazer as pessoas para o mal, para manter as pessoas no engano. Então, por isso que eu digo para os irmãos, busquem a santificação, a purificação, crendo somente naquele que fez os céus e a terra, o Pai do nosso Salvador, o Messias, que o nome dele é Mashiach, que em hebraico significa salvação. E falando conjuntamente o nome dele com o nome do pai dele, se pronuncia Yahushua,
o Criador, e Chá significa salvação. Então, o Criador salva. Essa que é a verdadeira realidade. Irmãos, fiquem na paz e que o Espírito do Criador fale melhor no coração de cada um de vocês.